Olá pessoal do Empreenda SC, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui nessa linda empresa rio-sulense. Seu Ornélio, por favor, se apresente para o pessoal do Empreenda SC. Olá a todos, é um prazer participar desse podcast. Então, meu nome é Ornélio Kleber, a minha posição aqui na empresa faço parte da diretoria como CEO. Então, estou agora desde 2021, em maio desse ano, estarei completando 5 anos de rio-sulense. 5 anos de rio-sulense. E quais que foram, até para a gente começar assim, qual que foi o início da empresa, os grandes marcos, assim, que ela está fazendo 80 anos esse ano, né? Exatamente. Para a gente começar a entender um pouco mais, como é que é essa história da empresa até a gente chegar nos dias atuais? Nós temos diversos depoimentos de colaboradores que já estão há mais anos aqui na Rio. Nós temos colaboradores de 60 anos já de empresa que tem toda essa história na cabeça, mas em resumo eu poderia dizer que a empresa ela se reinventou muitas vezes, porque como a sede atual, Triantes, ela estava praticamente no centro da cidade, onde tinha, muitas vezes ela era afetada pelas enchentes, então diversas vezes ela foi tomada pelas águas e ela soube se reerguer. Então, talvez se fosse algum outro empresário que não fosse o seu João Stramoski, teria desistido. E ao contrário, todo evento que puxava para o lado negativo, ele transformava em energia positiva, tanto é que trouxe a empresa agora para um local mais alto da cidade, totalmente fora da enchente, e a empresa só cresce. Então, aquele passado, ele ainda existe, temos o prédio remanescente da fábrica antiga lá no centro. A algum momento a gente até pensa em dar uma valorização um pouco maior pelo significado onde a empresa ela iniciou suas atividades, mas se nós olharmos do passado de uma pequena oficina para o tamanho que nós temos hoje, é algo muito significativo, tanto para a cidade e também para os 1.000 colaboradores que a Rio tem hoje. Você tocou num ponto assim muito importante, eu diria, que são a questão das cheias aqui da cidade, que foram desafios enfrentados pela empresa, e mesmo assim o seu João, ele teve resiliência de continuar a insistir e ter a energia lá em cima, realmente positiva, né? Isso é super importante. Ele foi um empreendedor nato e de muito otimismo, porque para ser um empresário, a gente já sabe que não é fácil iniciar um negócio que nem ele. Ele começou muito pequeno, a empresa era bem pequena mesmo, depois ela foi crescendo, mas o avanço principal dela quando ela entrou no mercado automotivo. Ela chegou a fazer essa virada por algum desafio? Ela estava tentando encontrar um novo mercado? Também, como eu falei no início da nossa conversa, ela se reinventou, como ela continua fazendo até hoje. Nós já estamos muito atentos, pensando o que vai ser da Rio daqui a 10 ou 20 anos. Não temos nenhuma certeza para afirmar que o segmento que nós estamos atuando agora seja o que mais vamos ter participação em termos de faturamento. Nós estamos sempre muito atentos, fazendo trabalhos paralelos com consultorias, também tem equipes internas que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo, mas a Rio ela sabe, ela não é a primeira vez que ela dá essa virada, e nós estamos preparados, sabendo que o mercado onde nós atuamos, ele muda constantemente, dia a dia, mês a mês, ano a ano, mas a gente está muito atento. Eu tenho certeza que a Rio ela vai continuar evoluindo e ela vai continuar forte no mercado como ela é hoje, ou até mais forte ainda. Isso me chama muito a atenção, porque é uma empresa ali de seus 80 anos, mas que ela tem
esse quesito de inovação, de buscar, de melhorar, de olhar para o futuro, já existem outras indústrias que elas não têm muito, que elas são mais tradicionalistas. E o muito legal da Rio é, apesar desse tempo todo de história, ela está sempre buscando e se reinventando, né? Você pode imaginar, uma empresa de 80 anos com certeza passou por algum momento de dificuldade. Então a Rio não foi diferente, mas ela nunca abriu mão da qualidade. Então a qualidade da Rio, nós somos reconhecidos pela qualidade. Inovação e tecnologia também nunca parou. Então, se você for olhar no Parque Fabril, sempre tem algo novo, máquinas chegando, mesmo com incerteza, que estamos agora no mês de março de 2026, não se sabe como é que vai ser esse ano, mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer o que está planejado. Então, o nosso planejamento ele foi finalizado em setembro e outubro e nós estamos trabalhando em cima do que foi planejado, independente de alguma redução de faturamento, algo assim, que não é o caso. A empresa ela está muito consolidada, muito forte, nós estamos muito bem financeiramente, então tem dificuldades como qualquer empresa do mercado acaba sendo afetado nesse momento pelas taxas de juros. Ainda bem que a Rio ela não precisa de capital de bancos, mas indiretamente talvez algum cliente nosso, ou alguns clientes, ou os grandes fabricantes, eles precisam de linhas de crédito que beneficiem para que elas continuem crescendo. Não é o caso da Rio, como falei antes, nós estamos bem de caixa. Isso facilita que a gente continue fazendo os investimentos e seguindo a risca o que está planejado. E é muito legal isso de realmente continuar trabalhando, baixando a cabeça e trabalhando. Eu admiro muito isso, porque em momentos de dificuldade, de crise, tipo um ano político, um ano de muitos feriados, eleições e muitos desafios, muita gente paralisa. Sim. E acaba não tomando ação, e isso só deixa ainda mais atrás, né? Então o fato de continuar a baixar a cabeça trabalhando é muito legal. E sabendo disso, hoje a Rio ela atende quantos países, em média? Nós estamos presentes em 28, mas já avançando para mais. Existe um potencial muito grande para outras regiões do mundo, porque a Rio não iniciou exportando no ano passado, a exportação já iniciou também há 25, 30 anos atrás, quando muita parte da logística ainda era feita em estrada de chão. Não havia essa facilidade de que nem hoje você leva o produto até no porto de Itajaí e exporta para qualquer local do mundo. Mas nós temos muito potencial para avançar. Nós estamos fazendo esse trabalho também, colocando mais representantes, pensando inclusive em colocar alguma unidade fora do país. Provavelmente esse início seria nos Estados Unidos, isso até já consta em ata, aprovado pelo Conselho. Então, como falei, aqui nós não temos a opção de ficar parado, nós temos que sempre pensar à frente para não ser pego de surpresa para alguma eventualidade de alguma recessão, né, algo nesse sentido. Então, a gente está sempre pensando muito de forma proativa e com otimismo. Legal. E hoje, então, está concentrado mais aqui na questão das Américas, chega a atender a Europa, chega a atender a Ásia, como é que funciona? Atende a Europa, a Ásia. A nossa exportação é próximo de 12%, aí tem o restante mercado brasileiro, dividido entre mercado de montadoras e mercado de reposição. Então, o que seria, para quem está nos escutando, para entender um pouco melhor? Toda a venda para a montadora é projeto específico da própria montadora. Ela passa o projeto, a Rio desenvolve junto com a equipe de engenharia o ferramental e depois esse produto é fabricado em série e enviado para a montadora. E o mercado de reposição, ao contrário, é justamente aquelas peças que os veículos, ônibus e caminhões estão já rodando quando eles precisam colocar algum produto para retífica, oficina. Então nós também temos esse portfólio, que é um portfólio muito amplo e é uma fatia de mercado que nós estamos muito presentes. A gente é muito
assim, visto como um dos principais players de mercado. Legal, é uma empresa SA que está na bolsa hoje, né? De fato, uma empresa admirável, saber que aqui de Santa Catarina, né? A gente admira muito. E falando desse tempo todo, assim, você está aqui na empresa mais ou menos 5 anos, né? Exatamente. Pelo que a gente comentou. E sabendo disso, qual foi a história mais legal que você já presenciou, assim, seja de algo legal entre pessoas, entre clientes? Qual foi a história que mais te marcou nesse tempo de empresa? É bem legal, bem boa essa pergunta, até queria aproveitar quando eu tivesse a brecha. Aqui na Rio, o que você talvez vindo agora passar uma hora aqui na empresa não vai notar isso, mas se você fosse agora na hora do almoço almoçar no restaurante nosso, você enxerga algo bem diferente. Aqui as pessoas elas são muito valorizadas. Então a parte humana é talvez a peça mais importante da engrenagem para que a Rio tivesse sustentado 80 anos e tivesse firme e forte até hoje. Até vou contar uma pequena história que me falaram do fundador, que quando eles vieram para cá não tinha refeitório, e daí fazia uma mesa num local um pouco mais separado da própria fábrica e ele entrava na fila para almoçar. Daí às vezes o funcionário chegava assim: seu João, mas por que o senhor vai lá na frente? Não, ele dizia, eu também vou chegar na vez. E é da mesma forma que a gente faz hoje. Nós temos aqui momentos onde os 1.000 colaboradores sempre são tratados de forma igual, mas tem um momento que nós temos umas festivas internas, quando bate meta, quando é dia do trabalhador, quando nós adiantamos o PLR, ou pagamos o PLR, a gente faz a gente chama de um assado. Nós temos aqui embaixo na área de descanso 2 churrasqueiras, e aí o próprio pessoal interno, os líderes, os gestores, eles assam a carne, colocam no pão, o funcionário passa, e então é aquela integração mesmo como é o dia a dia. Isso está dentro da cultura dentro já, da né? cultura, não tem como você extrair, porque é um legado que foi deixado pelo seu João. E então algum profissional que vem de outro local, talvez um pouco mais longe, ele não vai compreender tão rapidamente, mas quando você convive mais tempo aqui, você vê que realmente não é da boca para fora, as pessoas fazem a diferença, porque elas amam trabalhar aqui na Rio, elas têm orgulho de vestir a camisa laranja, e isso faz toda a diferença. E inclusive eu vi que tem o selo do GPTW, né? Exatamente. Great Place to Work. Esse é um conceito para nós também, ele é importante, porque para uma indústria que nem a nossa, que nós temos fundição e usinagem, não é tão fácil, porque é calor, é frio, então o próprio dia a dia ele é pesado, o trabalho não é qualquer um que aguenta, e mesmo assim a gente foi reconhecido também por ser um Great Place to Work, e isso para nós também tem um peso importante. Nós temos também pesquisas paralelas que a gente faz também internamente, além do... Pesquisa de clima? De clima também. Legal. Porque o intuito nessa devolutiva do funcionário é que ele seja realmente sincero. Se ele me falar, se ele não me falar, é muita... Não tem como saber. Não tem como saber. Então são muitas pessoas, e a gente, quando recebe a devolutiva, realmente olha, o cara sugere, ali teria que colocar mais um ventilador, lá está uma determinada coisa, o acesso deveria ser mais rápido. São coisas assim que aparecem, e as sugestões elas sempre são avaliadas, tá? Independente, a gente não procura, mesmo que seja algo, porventura, seja uma crítica, ela não é vista como uma crítica. Você pode colocar, e a empresa ela se preocupa muito com isso para dar depois o retorno para o colaborador, para que ele saiba que a gente está atento, e para nós é importante ouvir. E não deixa de ser uma crítica construtiva, né, que é para melhoria contínua, né? Exato. E sobre, a gente falou de uma história muito legal que é pessoas, e agora pelo outro cenário, qual que é o cenário, foi o cenário mais desafiador que você viveu aqui,
E como que foi, o que foi necessário para conseguir sair dele, enfrentá-lo? Ser um cenário desafiador. Logo depois da pandemia, realmente teve um incremento muito grande de demanda. Nós falamos de um cenário muito bom, que é a questão de pessoas, e agora eu queria entender por outro lado, até para ficar de inspiração para os empreendedores que estão assistindo, quais que foram os momentos mais desafiadores e como que foi, o que foi necessário para enfrentá-los, né, para sair deles? Antes de responder, assim, a minha vinda para cá, ela ocorreu de uma forma assim não planejada. Eu não imaginava. Eu já tinha trabalhado em Santa Catarina, então para retornar para cá, para essa região, não estava nos meus planejamentos, porque as minhas experiências anteriores eram bem diferentes. Eu atuei mais de 25 anos em empresas multinacionais. Então essas empresas, elas têm uma outra maneira de trabalhar. Elas valorizam as pessoas também, mas não tão visível como a Rio faz. Então, quando eu vim para cá, primeira coisa, antes de vir, dei uma olhada na história, já tinha ouvido falar muito do seu João, tinha ouvido falar que a participação dele na comunidade, ela era muito valorizada. Ele ajudou a construir creches, escolas, a própria igreja, nunca deixou de contribuir também quando outras entidades viessem aqui na Rio. Isso mostrou, quando eu cheguei para cá, aqui também, que de alguma maneira, dentro do possível, teria que seguir, né? Porque a maioria dessas situações, para aprovar, ela acaba passando por mim. E então era algo diferente que não acontecia no dia a dia no multinacional. Se eles ajudavam, a gente acaba nem ficar sabendo. E aqui é muito uma coisa muito, você vive esse dia a dia, porque a Rio e a cidade de Rio do Sul, elas se unem, assim, parece uma coisa só. A Rio, ela depende da cidade, e a cidade também ela tem seus benefícios com retorno de impostos. Nós ajudamos também em outros projetos, em escolas. Como eu falei no início também, a gente doa o próprio ginásio, que era o Grêmio da Rio, para a prefeitura usar para treinamentos de vôlei, de futebol de salão e karatê, tem um espaço lá. Tem o próprio campo de futebol, que também a prefeitura usa para treinamentos, para escolinhas. Então, o desafio grande era, de alguma maneira, baixar aquela adrenalina da experiência anterior e vir para uma empresa familiar. Porque a Rio, mesmo que ela tenha capital aberto, seja na Bolsa de Valores, os proprietários, a maior participação está na holding familiar. Então essa relação, ela também é diferente do que talvez você ter o seu chefe do outro lado do oceano, que você fala com ele por e-mail ou de vez em quando por uma videoconferência. Ao contrário, aqui os donos, eles estão aqui. Se eu precisar ou quero falar com eles, vem até aqui. Então isso foi uma experiência não nova, mas muito boa, porque eu também sou muito do contato, da simplicidade, de falar com todo mundo. Parabéns até na receptividade, que acho que você é uma pessoa bem humilde, bem receptiva, né? Eu admiro muito isso. E até na questão ali que a gente estava falando, a gente foi para o cenário positivo e tudo mais, foi para o desafio, veio para esse cenário positivo. E eu teria uma pergunta bem chave realmente para realizar, que é, você falou um pouco da sua vinda, dos seus desafios, como CEO, né, de uma grande companhia. Quais são as características pessoais do dia a dia, eu diria até de disciplina? Vou dar um exemplo, acordar realmente cedo ou fazer leitura, quais hábitos é necessário para um CEO ter para ele realmente performar do jeito que uma grande companhia merece? O que ele tem que ter de atributos? Talvez o que eu vou falar, alguns CEOs podem dizer, não, mas eu já não... Claro, já varia não faço muito, mais né? isso, mas a minha, talvez, eu posso dizer assim, eu ainda sou das antigas. Eu realmente
Eu não vou dizer que sou o primeiro, mas sou um dos primeiros e o último a ir embora. Isso te faz um profissional melhor? Não é que isso me faz um profissional melhor. O que eu costumo, da minha forma de trabalhar? Eu trabalho com a porta aberta. A porta da minha sala está sempre aberta. Eu tenho minhas agendas, todo mundo tem acesso à agenda quando tem algum horário que eu esteja realmente talvez fora da sala. Mas de todos os colaboradores, a prioridade deles é maior do que a minha. Eu posso vir de manhã mais cedo, responder e-mail, fazer algum contato, eu posso ir na hora do meio-dia, eu posso ficar até depois. Então, se tem algum colaborador, às vezes ele vem na minha sala, desculpa incomodar. Não, você não incomoda. Se você veio na minha sala é porque realmente essa é a prioridade. Que legal. Então, eu vejo que é um diferencial. Realmente, achei bem interessante. Eu costumo também, sempre que possível, circular na empresa, dificilmente. Hoje de manhã eu não fiz, mas eu desço, cumprimento todos. Dentro da indústria não é possível você fazer todo dia, porque daí tem que já colocar sapato, capacete, enfim. Mas também faço isso. No almoço também, tento não sempre sentar só com os gestores, eu sento também com os outros colaboradores. Que acaba tendo essa parte humana que você comentou, né? Muito legal. Então, quartas-feiras tem uma turminha da Rio que joga futebol, eu vou lá também. Eu digo, agora eu não sou o CEO, se tiver que me chutar minha canela, me chuta, mas amanhã nosso trabalho, então separa o que é responsabilidade, o que é amizade. Sim. E isso a gente nota, existe um respeito mútuo, eu respeito muito as pessoas e eu sei que sem eles você não consegue fazer nada. Não é o CEO que faz a diferença, ele tem que trabalhar com as pessoas. E às vezes alguns falam assim, mas você tem uma cara fechada, você parece bravo, mas para quem tem a convivência, não é que eu seja bravo. Eu sou muito amigo, eu sou muito participativo, quando eu posso contribuir, eu estou sempre à disposição. Então, acho que isso também facilita para que as coisas não sejam tão engessadas. Essa maneira de a gente trabalhar de forma leve, do dia a dia não ser tão engessado, ele também nos permitiu de a gente avançar em novos mercados. Mercado agrícola, nós conseguimos clientes muito, muito importantes, porque eles estavam acostumados assim, com fornecedores de você tem que falar com fulano, ciclano. Não, aqui se tiver que ligar para mim, me liga. Mas você é o CEO? Me liga. Talvez eu não tenha a resposta, mas pode me ligar. Eu reparto internamente para quem seria a pergunta. Então, isso ajuda. A gente sempre fica aberto quando nós recebemos visitas. Eu tento juntar o maior número de pessoas para conhecer, o gerente da indústria, o gerente de compras, financeiro. Então, as pessoas aqui elas são conhecidas pelo nome, não é lá pelo crachá, pelo número do crachá. Então, isso tem um significado, um peso que ele acaba fazendo uma diferença. Você tem uma proximidade maior, ou você não o teu cliente ele não te enxerga como um número. Lá é o Rio, lá é Rio. A pessoa lembra aquele pessoal que nos levou no almoço, lembra aquele pessoal que ofereceu uma cuca, lembra que mostrava lá. Então, a gente tem esse diferencial. Tudo aquilo que nós falamos no início, na prática a gente valoriza os colaboradores. Não adianta, talvez, eu centralizar as visitas. Vem o presidente de uma tal companhia, o Ornélio que vai falar com ele. Não, o Ornélio e o time dele. Porque senão ele vai talvez sair com uma impressão da minha pessoa e ele é para ser com a impressão da companhia. Né? Então, agora entendendo um pouco mais dos empreendedores, do seu comportamento como CEO, dessa maneira mais aberta, tem algum outro ponto que você traz de sugestão para inspirar os empreendedores? Eu diria assim, é lógico e é importante que a gente fique atento às mídias, nos jornais, revistas. Agora tem muita notícia disponível na própria internet, no dia a dia. Eu também acompanho, eu preciso acompanhar.
mas você não pode fazer um planejamento em cima daquilo que você escuta, porque depende qual é o cenário da sua empresa. Né? Pode ser que tenha empresas que quando escuta que o juro aumentou 0, alguma coisa, estou ferrado, agora o que eu vou fazer? A mesma coisa pode acontecer agora com a guerra e talvez uma possível reajuste de combustível, mas tem muitas situações que elas são temporárias. O planejamento, ele de sempre que possível, ele tem que ser mantido. Você pode ir ajustando ele, a gente faz isso. Nós temos um planejamento que foi feito em setembro e outubro, aí mês a mês você vai acompanhando. O que internamente o time ele sabe? O gasto, ele tem que acompanhar o que a tua receita que ela vai gerar. E você também tem lá um número que você pretende ter de lucro no final do mês. Se aquilo ali não está caminhando junto, você tem que fazer ajustes internos. Agora, não dá para se assustar por qualquer notícia que sai na imprensa, que achar que daí está tudo perdido. Imagina uma empresa que nem a nossa de 80 anos, nunca teria chegado. E o objetivo é avançar muito mais, de preferência mais 80, talvez a gente não vai estar aqui, né? Mas temos que deixar a empresa preparada e isso você não faz de 10 em 10 anos, você tem que fazer no dia a dia. Então, o principal que eu diria assim, não tenha medo. Então, imagina 80 anos atrás, quando o Rio do Sul aqui era tudo estrada de chão ainda, para você levar o produto de Kombi para São Paulo. É que o seu João fazia isso. Ele saía de noite, chegava de madrugada lá em São Paulo para entregar as peças. Às vezes tinha alguma questão de melhorar, trazer de volta. Então não havia tudo conspirava a não seguir. Hoje nós temos tudo pronto. A empresa, uma área construída enorme, tem mais 70 hectares para usar, que a área ela é muito grande, nós temos lagoas, nós temos áreas de mata, tudo ainda para... Hoje seria manter a empresa. A gente, como profissionais, a nossa principal meta, que eu sempre falo aqui, o nosso símbolo que é a chama. Os que estão aqui agora, vestindo essa camisa laranja, tem que manter essa chama acesa. Não pode ser algo difícil. Nós só precisamos manter, a gente continuar comprando máquinas, aumentar o portfólio, ir para outros países, valorizar as pessoas, valorizar teus fornecedores. E então as outras empresas, elas também fazem isso, né? Elas, aqui em Santa Catarina é um exemplo muito, muito típico, muito prático. A maioria das empresas exporta, muitas delas são empresas familiares. Então, também aproveitar, inclusive, esse espaço, que nem agora na Rio, a segunda geração já está no conselho, a terceira geração já está entrando também, não diretamente no dia a dia, eles não estão na operação, mas muitos deles já fizeram curso de conselheiro, já estão aos poucos ocupando também o espaço. E isso mostra que a família e o que tem a maior parte das ações na holding, eles estão preocupados com o negócio deles. E então, para nós aqui, a responsabilidade ela é muito maior. Nós temos muita liberdade de tocar o negócio, mas ao mesmo tempo tem que ter mais cuidado do que se o negócio fosse seu. Você tem mais responsabilidade muito maior. Responsabilidade, né? E, então, até você comentou dos próximos 80 anos, né? Então, que mensagem que você deixaria seja desafio do que a empresa está mirando para esses 80 anos? Tem alguma coisa que você pode contar ou deixar pelo menos um... Não, dá para contar, mas até também para complementar o que eu falei antes, eu falo também, um dia me fizeram a pergunta, qual é a mensagem que você deixa para quem está iniciando como na carreira. Sim. Olha, se você quiser ser logo o CEO, você tem que ter uma empresa só sua. Então vai lá, monta a sua empresa e coloca o cartãozinho como CEO. O resto, isso não é... Você tem que realmente investir em você. Você tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso de inglês, tem que fazer cursos técnicos, tem que, de preferência, passar nos mais diversos setores. Não é... Viver, né? Viver, tem que conhecer a empresa. E, fundamentalmente, que nem na minha posição agora,
não tem como você saber tudo. Então, cerque-se de quem sabe. E sempre que possível, traga alguém melhor do que você. E passa o conhecimento. Então, para a Rio, ela tem uma oportunidade agora de dar mais avanços. 80 anos parece muito, mas é que nem vinho. Quanto mais tempo, melhor. E a Rio está caminhando para essa caminhada que a Rio tem pela frente. E as oportunidades elas são muito grandes, porque nós já somos reconhecidos. Então, a oficina e a retífica, ela olha para a caixa laranja, ela não tem dúvidas, ela sabe da qualidade, seria uma qualidade original. Para quem oferece para a montadora, ele já não requer muito questionamento. Então, nós realmente temos que agradecer, ser gratos pela oportunidade que nós temos. E ainda mais agora com a empresa fechando os 80 anos. Muitos fizeram parte dessa história, e não é o time que agora está aqui que deve levar todas as glórias, então muitos passaram por aqui. Alguma mensagem final? Agradeço pelo convite, a Rio está sempre à disposição se nós pudermos também contribuir em alguma mensagem positiva. Eu diria assim, vamos pensar sempre com otimismo. Sabemos que não é nada cai do céu, tem que ser trabalhado, mas não existe vida fácil para ninguém. Qualquer trabalhador, ele tem suas dificuldades. Então, e tem dias que a crise aperta, que a ansiedade aperta, que você fica mais preocupado, as metas, a correria, mas eu particularmente me realizo trabalhando. Então eu estou sempre, dentro do possível, assim, feliz, tento demonstrar, e quando eu não estou, alguém já pergunta, o que você tem hoje? Então, para quem está na linha de frente, tem que ter muito cuidado para que você não passe uma impressão que possa demonstrar que tem algum problema, que a empresa tenha problema. Então tem que ser muito transparente. Se tem dificuldade, repasse isso. Nós temos 2 reuniões de transparência aqui na empresa também, que a gente reúne toda a empresa. São 10 turmas de 100 e poucas pessoas numa sala, passa toda a informação, tanto financeira, os investimentos que vão ser feitos, qual é a projeção de faturamento, qual é a projeção de lucro, de PLR. Tudo isso é muito transparente, porque se o funcionário não sabe onde é que nós queremos ir, imagina para onde nós vamos. Tá? Porque a gente valoriza isso muito. É um dia que todos esperam com muita ansiedade, porque já é uma tradição. Logo após a reunião de transparência, a gente paga o PLR e tem um assado no pátio. Então são 1 hora mais ou menos, todo mundo vem no pátio e come aquele hambúrguer, aquele pãozinho. Então esse é um momento muito esperado. E está por chegar aqui, eu acho que em abril, por aí, vai ser a reunião de transparência inicial do ano. Que legal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Grande abraço a todos. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao Empreenda SC, para os empreendedores aí, para o pessoal de Santa Catarina. E é muito legal falar com você, questão do marketing, né? Você é gerente de marketing hoje na companhia. E primeiro, para te conhecer um pouco melhor, se puder contar um pouco da sua história e da sua entrada na companhia, mais recente, né? Mas se puder falar um pouquinho sobre sua experiência, sua expertise e o que você tem de agregar para a companhia. Legal. Eu sou natural de Joinville, né? Tive experiência em outras empresas, né? E apesar de ser natural de Joinville foi a cidade que eu menos fiquei, né? Então trabalhei em outros estados, em outras cidades, né? E ao longo de 20 anos aí nessa parte do marketing, na parte de produtos, na parte de estratégia, na parte de canais de comercialização, né? E tem aí 1 mês e meio, 2 meses que eu me juntei ao time da Rio, né? Então estou muito satisfeito, muito feliz aí em fazer parte dessa grande empresa, né? E eu espero poder contribuir cada vez mais aí, né? A empresa está chegando nos 80 anos, a gente tem um desafio de manter os próximos anos da empresa, né? Então a felicidade ela é grande, mas a responsabilidade ela também é bastante alta, né?
Então eu me integro a um time que já comportava a casa, um time maduro, um time sênior, né, e tem boas perspectivas para o futuro aí. Legal. Sempre falo, até minha filosofia sempre era o marketing e as vendas é o coração da empresa. Mas agora conversando com o CEO, eu também percebo que, claro, as pessoas que realmente estão no dia a dia, o time operacional também é o coração, então teria dois corações assim, mas sabendo do marketing e vendas, assim, como é que você enxerga entrando na companhia os próximos passos, assim, falando, você até comentou a questão de produto e tudo mais, olhando num panorama geral, assim, para a Rio Sulense, agora com 80 anos de casa, sabendo que a gente vem numa era de mídia social, de inteligência artificial, de muitas questões mudando, digamos, no cenário, como é que você enxerga 80 anos e agora o futuro, os próximos 5, 10 anos? A Rio ela tem acompanhado a evolução do mercado, né, inclusive no marketing. O marketing, por muitas vezes, foi visto apenas como uma área de comunicação. Não apenas, mas como uma área de comunicação, né? E o marketing, como a indústria nacional, ela evoluiu. E com isso, o marketing aqui na Rio também está evoluindo. E com isso a gente tem visto um guarda-chuva de atuação do marketing, né? Então tem a frente da comunicação, tem a frente de produtos, tem a frente do pricing que nós estamos estruturando, tem a frente de inteligência de mercado. Então são áreas do marketing que em países maduros ou empresas maduras que, né, são comportados dessa forma e naturalmente, conforme a indústria nacional vai desenvolvendo, também as áreas vão desenvolvendo, né? Então a Rio chegou nesse momento de olhar para o marketing como uma área estratégica, né, e a gente vem estruturando esse trabalho aí. E olhando já um pouco mais da parte humana, como é que o marketing influencia os colaboradores no dia a dia aqui? Porque eu caminhei até o Parque Fabril aqui, eu percebi que já tinha um outdoor bem bonito, laranja. Como é que você enxerga que isso impacta no dia a dia as pessoas? Questão de endomarketing, esse tipo de coisa. Tem um trabalho muito forte, né, nessa questão do colaborador, da identidade visual. Depois você pode até, né, conhecer um pouco mais os espaços da empresa, você vai ver, o pessoal utiliza realmente a camisa da empresa, né? A camisa laranja, eles têm orgulho de usar, né, os uniformes, a camisa da empresa. A gente adaptou a empresa com toda a identidade visual, então tem as redes sociais. Aliás, quem estiver nos escutando, assistindo, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Tem vários conteúdos, a gente atualiza praticamente semanalmente, né? E o pessoal é muito engajado com isso, né? E a gente vive um momento muito interessante aqui na Rio, que é uma troca de gerações, né? Então tem esse pessoal mais antigo que está entrando na fase de aposentadoria, na fase, né, de vamos dizer assim, se aposentar, e começa a entrar o pessoal mais novo, mais jovem. Então tem essa transição cultural também que a gente precisa aprender a conversar, dialogar, entender o momento deles, né? Como pessoas, e também de trabalhar com eles. Cada um tem um jeito diferente, um perfil diferente. Então a gente vê que esse mundo digital, esse mundo online é muito mais o pessoal jovem que nos acompanha, que interage, que participa, né? É uma questão realmente cultural. E de evolução, nova geração, né? Agora, sabendo da questão do empreendedor, que ele está nessa questão de marketing e vendas, né? Já mais atrelado ao marketing, que grandes conselhos que você deixa para quem está assistindo, para empreendedores aqui do nosso estado, de ações de marketing para se preocupar, o como isso é importante para a empresa, seja para a indústria, seja para serviços, né? A responsabilidade do marketing, ela é muito grande, né? Quando o marketing se comunica, ou quando ele, né, está na mídia, como nós estamos, ele está falando da empresa como um todo, né? Então está sendo um porta-voz aí de 1.000 colaboradores, 500 colaboradores, depende do tamanho da empresa. Então a responsabilidade ela é grande nesse sentido, e também de ser uma área que é articulada com as outras áreas da empresa, né? Porque o marketing nada mais é do que isso, de juntar esses pontos e ver o que melhor da empresa pode ser oferecido em relação às necessidades do mercado, né? Falando assim, parece que é algo trivial, entender as necessidades do mercado versus o que a empresa pode entregar para atender essas demandas. Mas, enfim, o desafio do marketing ele consiste nisso, então, né, tem esse apoio à área comercial, à área de vendas, às áreas técnicas, à área de desenvolvimento. Então é uma integração, é um trabalho em conjunto, né? Eu gosto de falar que o marketing não trabalha sozinho, não teria como, né, ter uma área de marketing solo, um profissional trabalhando sozinho. É uma área que depende de todas as áreas, porque tem integração e eles vão avançando conforme as demandas vão aparecendo, as dificuldades vão aparecendo. Muitas vezes o marketing solicita demandas que ainda a empresa talvez não esteja preparada, que tem um caminho para chegar até lá, né? Então aí desdobra a estratégia. Muitas vezes tem demandas que já estão maduras no mercado,
que então são captadas e trazidas para dentro da empresa para atender essas demandas de mercado. Então é um pouco dessa da conjuntura do marketing. Legal. E questão já, a mesma pergunta que eu fiz para o seu, questões de, eu vou falar disciplina, assim, o marketing é um mundo já que eu respiro também, e, por exemplo, o designer, ele é um cara mais criativo, são pessoas criativas, assim como mais lógicos a questão de anúncios, tráfego, métricas de número, né? A questão mais numérica é mais criativa. Então, dentro do marketing, pontos assim importantes de rotina, de hábitos para quem vive o marketing, que você daria de conselho? Para quem vive o marketing é importante conhecer quem é o seu público-alvo, né? Parece que é algo básico, só que é algo extremamente difícil, porque você pode ter mais de um público-alvo, né? E as formas de que você vai interagir com esse público-alvo, ela muda também, né? Por exemplo, aqui na Rio a gente atende principalmente a parte de distribuição e indústria, né? Então eu tenho públicos que são diferentes, que são formas de comunicação diferentes. Da maneira que eu falo com o mecânico, com o retificador, é diferente da maneira que eu falo com uma indústria, com uma montadora, né, ou algo nesse sentido. Então cada uma tem o seu jeito de conversar, cada uma tem os seus valores, o que ela entende como oferta de valor, e é importante capturar isso para que ocorra essa comunicação e você consiga, de fato, mostrar quem que é a empresa para cada um desses públicos. Né? Por exemplo, desde o mecânico, questão da distribuidora e para as indústrias. São esses um exemplo de 3 públicos e 3 diferentes canais de comunicação, é isso? Por exemplo, na distribuição, né, tem o mecânico, o retificador, que é o usuário final das peças da Rio, né? E nesse inteirinho, nessas camadas, tem a autopeça, tem o distribuidor, tem o atacadista. Então esse é o público da distribuição, você precisa se comunicar com ele, né? E só por aí já tem uma forma de comunicação diferente entre cada canal desse, né? E depois tem a outra parte que é a indústria, né? Que tem as montadoras, etc., que também é um outro tipo de forma de comunicação. E não é apenas se comunicar, é de que forma que você vai se relacionar, como você vai oferecer as ofertas de valor, o que eles valorizam mais na Rio do que eles não valorizam no concorrente, por que a gente faz dessa forma, não faz de outra forma. Então, esse é o grande desafio aí. Legal. Isso de fato ficou um grande conselho, porque muita gente acha que tem um público-alvo ou se tem mais, comunica da mesma forma. Esse ponto de ter várias comunicações dá mais trabalho, claro, né? Mas isso gera mais fruto, né? Então, falando agora dos 80 anos novamente, aí, que é um grande marco, chegando na cidade a gente já visualiza o outdoor dos 80 anos, realmente é um marco e admirável, né? Então, deixo já meus parabéns aí pela história, tanto você quanto o seu Ornélio e o seu, e para todos os conselheiros, para todos os acionistas da companhia aí. Realmente uma história admirável e gostei muito, tanto por conhecer um pouco mais, entender essa humildade, esses valores, que realmente valoriza as pessoas, é realmente muito legal isso, né? Então, sabendo desses 80 anos, o que fica agora para os próximos passos desse grande ano? Os 80 anos, eles não são, né, um ponto de chegada, acho que eles são um ponto de partida aí para os próximos 80, 100 anos, né? Pelo menos a gente olha dessa forma, né, as ações que a gente faz, os direcionamentos que são direcionados aí, eles veem esse médio e longo prazo, né, principalmente o seu Ornélio aí que está diante desse grande desafio, e a gente vem suportando com essa base da estratégia, né, para direcionar a empresa nessa perenidade, que ela continue nos próximos anos, né, que a marca continue sendo cada vez mais forte, mais reconhecida no campo. A Rio já é uma marca consolidada, principalmente na distribuição, né? As raízes da empresa, ela surge dessa demanda de mercado, né? Então ela tem essa vocação de atendimento à distribuição, é uma marca reconhecida, valorizada. A gente participa de várias iniciativas, né, para esse reforço de marca. A gente participa de Copa Truck, Fórmula Truck, a gente patrocina outros eventos, né? A gente tem assistência técnica, onde o nosso pessoal vai nas retíficas, vai nas oficinas, dá o treinamento técnico ao pessoal. A gente também dá o suporte às universidades, às escolas técnicas, mostrando a aplicação do produto, como se monta o motor, quais são os diferenciais do produto, né? Então a Rio ela tem esse viés de atendimento, né, pautado na base técnica, mas também nesse reforço de marca, principalmente nas entregas de valor, né? A gente valoriza muito o nível de serviço, a entrega dos produtos no prazo acordado, no mix que foi acordado com o cliente, a questão da qualidade indiscutível, né, qualidade de OEM, de montadora. Então o mesmo processo que a gente faz, o processo da montadora é o mesmo processo da peça de reposição, da distribuição.
Então a Rio ela tem ofertas de valores que são únicas, que é uma empresa nacional, que ela tem a sua singularidade e a gente não tem nenhum concorrente com essa singularidade que a Rio tem, né? Na parte da indústria também existem seus direcionamentos, seu planejamento de crescimento, né? O próprio mercado externo, como já comentado pelo seu Ornélio. Então a gente vê que tem muito trabalho a fazer, né? É uma terra extremamente fértil, a gente recebe, né, vamos dizer assim, entre aspas, uma herança muito boa, né, que tem todo esse desafio que nos cabe agora de manter tudo isso de pé e perene para os próximos anos. Né? Legal. Então, muito legal. E tem alguma mensagem final para os empreendedores e para o público que está assistindo? Legal, para os empreendedores eu acho que a questão é essa, entender cada vez mais o mercado, né? O empreendedor por si só ele já é um herói, né? Tem muita resiliência diante de todas essas, entre aspas, dificuldades, né? Ou resiliência necessária para a gente poder passar por essas novidades que a gente acaba recebendo aí, mas enfim, o Brasil é esse multiculturalismo, é essa multicompetências, né? Então, parabéns a todos os empresários, empreendedores, né? São eles realmente que movem esse país, são, de certa forma, os heróis aí também, né? E para quem é da área de marketing, para quem gosta, né, de entender um pouco mais sobre a cadeira, eu acho que é uma cadeira que está em constante evolução, uma cadeira que ela já é uma cadeira antiga, mas a gente vê que ano a ano ela vem desenvolvendo, vem aprimorando, vem aprendendo, e as empresas vêm olhando para isso também e vêm se desenvolvendo e aprendendo, né? Então o conselho, continue estudando, aprendendo, né? A parte digital está muito acessível, tem vários cursos gratuitos, tem várias, né, podcasts, enfim, tem uma gama grande aí de possibilidades de aprendizado. Que legal. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado pelo convite.